hoje a gente recebe aqui no estúdio o deputado Mário César Filho, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, e é para falar de um assunto que interessa muito ao idoso, que interessa ao autista e que interessa também ao PCD. Antes de mais nada, boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. Muito boa noite, Larissa, você que acompanha aqui a Record TV, uma satisfação enorme, uma rica oportunidade de estar aqui para que a gente possa prestar contas do nosso trabalho na Assembleia Legislativa e comemorar mais essa vitória que envolve o transporte hidroviário aqui no estado do Amazonas. Quando a gente fala de locomoção aqui no nosso estado, inevitavelmente a gente fala do meio de transporte fluvial. E muita gente utiliza a tal da lancha a jato. Verdade. E agora o idoso vai conseguir a gratuidade e tem gente que vai conseguir um descontinho. O que a gente tem de novidade? Com certeza. Larissa, você que acompanha o programa, tem uma diferença no nosso transporte hidroviário. Temos o barco Recreio, né, que o barco Recreio já tem a gratuidade ao idoso, já tem a gratuidade e os descontos aos autistas e PCDs, só que a lancha a jato, existe na verdade, uma norma federal que eles eram desobrigados a conceder qualquer tipo de gratuidade. E por se tratar do nosso principal meio de transporte aqui no nosso estado, principalmente para quem está acompanhando aqui o programa do interior, existia muita reclamação e muita confusão e chegava para mim como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e defensor também dos autistas e PCDs. Então, o que é que a gente fez? Nós apresentamos o nosso requerimento à Serpan, que é o órgão que regula, né, que fiscaliza tanto o hidroviário, o transporte hidroviário intermunicipal fluvial, como também um terrestre, bem como o gás natural. E nesse requerimento, pedi exatamente esse entendimento com os proprietários dessas lanchas a jato. Então, lancha a jato, Larissa, você que está acompanhando, eles não eram obrigados. O que acontece? Depois desse requerimento, a Serpan reuniu com a categoria, também participamos dessas reuniões com a Anamazon, que é a associação ali, né, que representa os proprietários de lanchas a jato, e ficou entendido que, a partir de agora, os idosos têm 2 vagas de gratuidade e os autistas e PCDs têm descontos de 50%, né? Mais uma vitória para os autistas, para os PCDs, para os consumidores amazonenses. Foi editada uma resolução, essa resolução tem força de lei, né, que a Serpan editou, já está no Diário Oficial do Estado, já foi publicada, já está valendo. E deputado Mário César Filho, se eu for lá, não deixarem entrar, ou se disserem, olha, já ocupou todas as gratuidades, como é que eu faço? A resolução também diz que você tem que, o dono da embarcação, ou quem estiver ali, por exemplo, no comando ali daquela embarcação, da lancha a jato, tem que te mostrar, tem que mostrar para o consumidor, tem que comprovar que aquelas 2 vagas de gratuidade para idosos ou as 2 vagas de desconto de 50% para autistas e PCDs já estão ocupadas na embarcação. O que acontece é que também chega lá quem tem direito, idoso, autista, PCD, fala, eu tenho direito aqui à gratuidade, eu tenho direito aqui ao desconto de 50%, e o proprietário fala assim, olha, mas já está ocupado aqui. Então o proprietário diz na resolução, tem que apresentar essa prova. E se por acaso isso estiver acontecendo, se estiverem desrespeitando, né, essa legislação, essa resolução que tem força de lei, denuncie na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, fica no 4º andar da Assembleia Legislativa ou na própria Serpan, lá na própria Balsa Amarela, lá no Porto. Tem lá um postinho da Serpan, imediatamente você pode ir lá, se dirigir a um servidor da Serpan, que com certeza ele vai lá fazer a fiscalização na hora. Agora, tem um outro assunto que também interessa muito. A gente sabe que o senhor levanta muito essa bandeira do autista, das pessoas que precisam ter acesso a esses direitos. Só que tem muita gente que não sabe como faz para ter acesso ao laudo. Fala, eu tenho que comprovar. Como é que eu faço para comprovar? Como é que eu faço para ter acesso a esse atendimento, para eu conseguir esse laudo? E uma das iniciativas que o senhor faz questão de garantir para essas pessoas é a ação que foi intitulada de Laudo Azul, que já está sendo realizada, inclusive. Com certeza. Inclusive, aconteceu hoje a ação Laudo Azul, amanhã e depois, e segunda e terça-feira vai ser no município de Borba, né? Mês passado a gente levou lá para Barcelos e agora vamos levar essa ação Laudo Azul também para o município de Borba. Então, todos os meses acontece essa ação, tanto aqui na capital, aqui em Manaus, como também nos municípios do interior do estado.
Obviamente que eu, como deputado estadual, nós temos as nossas limitações, eu tenho uma estrutura ali do meu gabinete, óbvio que eu queria fazer muito mais pela população em relação a essa questão do autismo, em relação a essa questão de emissão dos laudos, mas só conseguimos, devido também à agenda, né, do médico, só conseguimos fazer uma ação Laudo Azul em Manaus por mês, mas a gente também agora começa a levar para o interior do estado. E Larissa, eu queria, logicamente, aqui agradecer a confiança, né? Agradecer o espaço, na verdade, que a Record TV sempre nos abre aqui para levantar essa bandeira do autismo. Você que está acompanhando, você que é mãe, você que é pai, o tanto que essas mamães sofrem. Olhares condenatórios, preconceito, às vezes vai matricular o filho na escola e a escola diz que não tem vaga quando vê que a criança é autista. Continue denunciando, a gente continua combatendo isso. Eu sou o autor da lei que garante 2 acompanhantes para autistas e PCDs em todas as unidades de saúde. A CIPTE é digital, porque a mãe que está no interior queria a carteirinha do autista, mas não tem, às vezes, condições de pegar um transporte e vir para cá, para a capital. Por isso, criamos, através de uma lei de minha autoria, a CIPTE digital, que é a carteirinha digital do autista, e na palma da mão, a mamãe que está acompanhando pode aí ter direito aos seus direitos garantidos enquanto não chega a física. Ela não substitui a física, mas ela tem validade para garantir os seus direitos. E o laudo azul, depois desse laudo, é que começa mais uma outra briga, né? Que uma outra luta, que é para as terapias. Uma das promessas, né, de campanha, na época lá em 2022, a minha equipe resgatou um vídeo que eu dizia, olha, se eleito for, aquela coisa da campanha eleitoral, se eleito for... Que a gente adora resgatar para saber se foi tudo cumprido mesmo. Pois é, se eleito for, vou lutar para que a gente construa a primeira clínica especializada em tratar crianças autistas, as terapias, e a gente ficou desde o primeiro dia de mandato, perturbando ali no bom sentido, né, o requerimento do CAIC-TEA, que a princípio se chamava Laudo Azul, e obviamente que algum outro colega deve ter apresentado em 1960, 80, dos anos 2000, um requerimento pedindo a clínica, mas foi uma luta nossa, junto com essas mães, junto ao governador Wilson Lima, e ele teve essa sensibilidade de construir o primeiro CAIC-TEA. É uma estrutura de primeiro mundo. Eu conheço aqui clínicas particulares que não têm a estrutura que o CAIC-TEA tem, né? Quem puder, vá conhecer. Vai atender todo mundo? Não vai conseguir suprir todas as demandas. Por isso que vai ser construído um outro, tanto na Zona Norte como também na Zona Centro-Sul. É aquela coisa, Larissa, você que acompanha, problemas sempre vão acontecer. Nem acaba... A ideia é ir resolvendo gradativamente. Nem acaba e nem fica pouco, mas como a Bíblia nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu prefiro comemorar cada passo que a gente dá. Ainda não é o ideal. A gente tem problemas aqui ainda com atendimento com neuropediatras, com os mediadores nas escolas. Inclusive, hoje eu estava lá no telefone com a secretária. Próxima semana estarei com ela, com a secretária estadual de educação, para a gente resolver essa questão dos mediadores nas escolas. As nossas crianças autistas precisam estarem dentro das escolas, né? E a gente precisa garantir com que esses direitos aconteçam. Quando tiver tudo certo, então você volta para a gente anunciar. Obrigada, viu, deputado, pela participação. Muito obrigado pelo espaço. E eu queria dizer uma coisa aqui, eu preciso vender meu peixe. Porque se eu não contar, você não vai saber. Eu sou o único deputado que desde novembro do ano passado eu estou nas ruas, toda quinta ou sexta, inclusive hoje eu estive no bairro Campos Sales. Toda quinta ou sexta eu vou num bairro diferente com a minha revista, que resume os 2 anos de mandato, para prestar contas do meu mandato, para que você saiba o que o seu deputado está fazendo na Assembleia. E toda semana tem caminhada de prestação de contas. Obrigado, Larissa. Ótimo. Agradeço meu povo querido do Amazonas. Vamos que vamos. Tamo junto. Obrigada. Até a próxima, deputado.